Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou fisioterapeuta. Estamos aguardando a Patrícia. Doutora Patrícia é formada em psicologia, terapeuta cognitiva, comportamental e ela trabalha com questões relacionadas à autoestima da mulher, a terapia de casais, ela trabalha com terapia sexual, tá? E tem um trabalho muito importante com dependência química também. Nós duas nos conhecemos há pouco tempo, mas já tivemos uma grande amizade. Ela é uma pessoa que é muito amiga, né? E ela é também a minha psicóloga, né? Ela faz um trabalho muito legal, gente, com dependência química, muito legal mesmo. E nós duas trabalhamos juntas justamente por essa questão de trabalhar com a questão da sexualidade feminina, da saúde da mulher, junto com a psicologia. Estamos aguardando ela entrar aí, Patrícia, estamos aguardando você. Todo mundo dá um ok aí. Tá ok? Todo mundo tá escutando? Então tá bom. Então vamos lá, né? Muito feliz pelo convite da Aline, tá? Uma profissional que eu admiro muito, uma profissional que já me atendeu em alguns momentos, né? Fez uma mobilização das vísceras comigo, fez uns pontinhos de aurículo também, né? Não é que a gente é psicóloga que a gente não tem ansiedade, né? A gente tem muita E não é que a gente também. E não é que a gente é fisioterapeuta que não precisa da psicologia, sempre, né? Sempre. A gente caminha juntas, sempre, né? Sempre. Mas a saúde da mulher precisa disso aí, gente, dessa interação entre psicólogo, fisioterapeuta, ginecologista, né? Porque tem algumas questões que as pacientes chegam aqui no consultório e eu sei que eu não vou dar conta se eu não tiver um outro profissional para me dar esse apoio, né? Então, quem faz terapia comigo sabe que eu estou sempre perguntando dos exames, como está o exame do cortisol, como que está a testosterona, se os exames de sangue estão em dia, vitamina D e tudo. Como que está o check-up? E aí, fala assim, tá ok, fizemos. O hormônio tá bacana? Então, peraí. Então, as questões são psicológicas, né? E aí, não dou na hora da relação. Aí eu, ai, vamos lá, vamos chamar a Aline. Porque para mim verdade, entender, gente. né, se essa dor é por conta da ansiedade, né, se é algum trauma, ou se essa dor é física mesmo, se tem algum órgãozinho lá fora do lugar. E aí, eu como psicóloga, eu não sei colocar esse órgão físico no lugar, né? Eu sei lá as questões da mente. Mas aí eu tenho a Aline para me ajudar nesses processos, né? E é muito legal isso, Patrícia, porque o bom profissional, ele vê até onde ele pode ir, né? Eu gosto muito de enxergar o paciente como um todo, mas eu entendo que eu não posso cuidar do paciente, da paciente inteira. Eu não posso trabalhar com ela a alimentação, a questão psicológica, a questão física, o hormônio, não tem jeito, né? E quando a gente fala em desejo sexual, a gente fala muito uma coisa assim, que é multifatorial, que não depende só da fisioterapia, não depende só da psicologia. E, aliás, o grande desafio meu é ir assim, com a fisioterapia eu vou até aqui. Daqui para lá, eu vou precisar de alguém. Eu vou precisar ou da ginecologista, ou da psicóloga, ou de algum outro profissional. E o legal dessa questão nossa, da gente estar trabalhando sempre conversando e passando o paciente um para outro é isso, né? Você tem uma definição muito legal de desejo sexual. Eu queria que você falasse para a gente o que você, como psicóloga e
dentro do que você já viu, já estudou, com toda essa experiência sua, o que você tem em relação à questão de desejo sexual? Primeiro passo é o desejo que nos move para qualquer ação, né? Eu tenho que desejar algo para qualquer ação. E para ter uma relação sexual, primeiro eu tenho que ter esse desejo, né? Mas aí, como que esse desejo é trabalhado? Né? E eu brinco muito com essa questão do desejo, que eu faço a comparação do desejo sexual da mulher e do homem. Nós somos aquele fogão de lenha, que exige toda uma preparação antes, né? Precisamos de vários estímulos e tudo para a gente acender isso aí. Agora o homem já é aquele micro-ondas lá, ó. Apertou o botãozinho, já, ó, puf. Ai, que inveja. Né? Mas e o desejo sexual realmente é o que nos move, né? Porque quando a gente fala de desejo sexual, a gente está falando também de uma parte da sexualidade. E a sexualidade, assim, ela não envolve só a questão do sexo. Ela envolve também a questão de como você é, de como você se comporta, como você se veste, como você lida com as outras pessoas, né? Então tem muito a ver com comportamento. Então por isso que a nossa questão do desejo sexual é tão diferenciada, né? E eu vejo isso muito na resposta sexual feminina. A gente vê isso muito com as mulheres, né? Quando a paciente vem para mim, geralmente a gente vai conversando, batendo um papo, e aí a gente vai vendo o que ela está com mais dificuldade, né? É interessante você falar essa questão do fogão a lenha, porque a mulher ela passa por um ciclo, né? Sim. E esse ciclo da resposta sexual feminina, ela começa no desejo. Então ela vai para o desejo, que é aquela fase que você está desejando ter a relação sexual, que você está desejando ter um envolvimento sexual. Ela vai para a excitação, que é quando o nosso corpo começa a ter todas as reações relativas a isso, desde lubrificação vaginal, até mesmo o nosso corpo fica diferente, com um cheiro diferente, com uma maneira diferente de se comportar em relação a isso, para depois chegar ao orgasmo. Então é um ciclo. É um ciclo. E quando a mulher não tem esse desejo sexual, ela para logo no início. Ela não esquenta, não coloca lenha nessa fogueira, nesse fogão a lenha. Na verdade, né? Ela nem começa esse processo, né? Quando ela está aí com o libido baixo, esse processo nem é começado. Então, o que acontece, né? Muitas vezes. Aí a gente tem que ir lá naquelas questões, o que está impedindo essa mulher de sentir esse desejo sexual? Né? E aí que entra a Patrícia, gente. Aí é que entra a Patrícia. Aí vamos lá. Eu sempre falo assim, gente, vamos falar de sexo com o psicólogo. Né? E aí eu tenho que entender como que tá a dinâmica desse casal, como que tá a rotina dessa mulher. Vamos supor, é solteira, né? Geralmente, as mulheres solteiras que não têm um parceiro fixo, elas não chegam no consultório muito com essa reclamação do baixo libido, não. Sabe por quê? Porque elas estão envolvidas em trabalhar, em se divertir, se cuidar, não tem o sexo muitas vezes como obrigação, se rolar, rolou. Então, às vezes, ela tá com o libido baixo, mas não tá tão incomodada com isso. Porque não tem um parceirinho para cobrar. Agora, lá, as minhas amigas, minhas pacientes casadas, aí que é o que há. Por quê? Porque aquele marido lá, micro-ondas, tá lá esperando ela, né? Tá lá desejando essa mulher. E ela chega no meu consultório e fala assim, Patrícia, eu gosto demais do meu marido, eu não quero separar, mas eu não tô tendo desejo pelo meu marido. E chega falando e chorando, gente, porque você imagina, tá ali um casamento bacana, uma história, né? Família e tudo, e a mulher sem desejo pelo marido. E aí, gente, dá muito problema. Muito. Aí esse marido já começa, tá me traindo, você não gosta mais de mim, que não sei o quê. E aí a questão não é nem que não gosta, a questão é realmente da situação mesmo, né? Sim. E aí a gente vai entender
Por que que essa mulher não está sentindo desejo? Tá com depressão? Tá com ansiedade? Tá estressada? A rotina como que tá? Como que tá o lazer desse casal? Como que tá a intimidade? Quando eu falo A intimidade, gente, não é conexão. isso, não é sexo, não. Esse marido ajuda essa esposa na rotina da casa? Ajuda na criação dos filhos? Ou é só aquele marido que paga as contas e deixa na mão da mulher? E aí, essa mulher perde o desejo mesmo. É muito comum, gente, em relações longas, né? O desejo já cai um pouco, né? Aliás, a gente fala um pouco, mas já cai bastante, né? Porque aí vem Bastante. o companheirismo, vem a rotina, vem outras São outras formas. maneiras, né? Isso, vem outras formas de relacionar. E a mulher é muito mais afetiva. A mulher, ela se contenta muito mais com o afeto, com o carinho, com o companheirismo, do que com a questão carnal. O homem já necessita e gosta mais, tem uma formação até social mais para o sexo do que nós mulheres. Diferente. Diferente. E aí a Uhum. gente tem travado hoje uma luta muito grande a ensinar essa mulher que sexo é prazeroso. Sexo não é só para procriar, como muitas vezes a religião ensinou isso. Ou na família que ela É. foi criada, ensinou isso. Né? E Hoje a gente está conversando. outra questão também é que a questão do sexo, o prazer, ele é da mulher. E ele é responsabilidade da mulher. O autoconhecimento, a questão de você entender o que te dá prazer, o que não te dá prazer, né? Nós não fomos muito criadas para isso. Na escola a gente aprende como evitar uma gravidez. No consultório a gente aprende que deve-se fazer o exame preventivo todo ano, bonitinho, que tem que usar o anticoncepcional, mas quem ensina essa mulher a ter prazer? Né? Então Só é psicólogo. e fisioterapeuta. Isso. Aí Então nós, né? aí eu tenho um embate muito grande dentro dessa questão. Por quê? Porque o homem é estimulado desde cedo, né? Então, ele às vezes aprende em alguma questão, em algum vídeo, em algum filme, e ele quer que a mulher reproduza aquela situação, né? E algumas situações, gente, realmente as mulheres têm um tabu, as mulheres param e algumas a gente realmente não gosta. Então fica essa questão, né? E sem contar que eu vejo assim, hoje em dia, Patrícia, eu não sei se você tem visto muito isso no consultório, mas os homens, gente, eles às vezes são estimulados desde manhã, né? Eu percebo assim no celular, né? De vez em quando, assim, a gente bate um olhinho no celular do marido, aí já vem de uma vez assim, bom dia, com uma imagem daquelas, Aquela né? maravilhosa, que eles adoram. Que adoram. E ali é o dia inteiro, o homem tem uma questão de, às vezes, falar de sexo de uma maneira bem mais tranquila do que a mulher. Eu percebo isso no consultório. Às vezes a mulher lá na segunda consulta que ela vai me falar um problema que ela teve, de fato, Sim, né? sim, Então, o homem ele fica estimulado ali o dia inteiro. E a sim. mulher, a gente, principalmente com o confinamento, eu vi que a Sabrina falou aí no confinamento, principalmente com o confinamento, gente, nós, né, com esse distanciamento social, nós estamos super mega sobrecarregadas, né? Sim. Então, assim, a gente está o dia inteiro pensando em 1 milhão de coisas, fazendo 1 milhão de coisas. A gente não está nem pensando muito nessa questão do sexo. Quando chega a noite, o botão do micro-ondas tá assim, ó, no ponto de ser apertado. E a nossa lenha tá lá, ó, ainda para ser catada lá. A Jéssica Então, está tem essa perguntando questão. aqui, né? Se filho, rotina de casa, atrapalha o desejo sexual. Atrapalha. E muito, Atrapalha, muito gente. mesmo. E aí, aproveitando esse gancho que a Aline falou, eu sempre incentivo as pacientes a desenvolver o pensamento sexual, né? O homem, ele Sim, já levanta com esse estímulo aí.
recebe pornografia, recebe aquelas imagens, é pelada aqui, é dali e tal. E hoje a gente também tem acesso, a gente também recebe, né? Aquelas imagens que eles vão bonitão lá e tudo, e a gente até gosta. Só que a correria do dia a dia, às Não vezes nos nos permite. impede de prestar atenção. Eu vi, mas não prestei atenção, não criei um pensamento, e aí passou. Mais uma oportunidade que eu não tive. Então, um dos exercícios que eu né, faço com as pacientes, é assim, gente, vão pensar em pornografia, vão pensar em sexo. Quando eu falo pornografia, gente, não é aquela pornografia imunda, não, né? Não. É imagem mesmo, é começar a criar uma imagem cerebral mesmo daquele momento, começar a desejar aquele momento. Tirar um espaço da nossa rotina para a gente também pensar em sexo. Porque E as às vezes, coisas começam Patrícia, no pensamento, né? Começa e no às vezes pensamento e a vai para a mulher, prática. e às vezes a mulher tem uma certa dificuldade em Sim, pensar, em começar. Não, pensar em pornografia eu não quero. E a gente respeita, né? Porque sim. é realmente a mente de cada um. Aí eu falo É, assim: que horas que você pensa em sexo? Tá sim, amamentando, tá grávida, tá no que hora que você pensa em sexo? Aí geralmente elas falam, não penso. Então você vai pensar no momento da sua vida sexual que foi muito bom, que foi sim. muito prazeroso, né? Lembrar de uma Porque o que a relação que foi gente gostosa. lembrar de uma situação que foi boa, né? Porque homem é muito ligado na questão de posição, essas coisas. Mulher é muito ligada em situações, no Sim, romantismo, né? Então mulher é muito romântica. E com o passar dos anos, os casais, eles têm essa tendência, né? Quando você falou que a questão é muito do cérebro, e realmente, gente, é uma questão muito do cérebro, muito hormonal, tudo, toda resposta sexual, tudo começa no cérebro, tudo começa sim. do nosso pensamento e do nosso estímulo, né? E aí a gente percebe que, por exemplo, o casal, quando ele se apaixona, né? Então tem uma questão de vários neurotransmissores, hormônios, tudo. Então fica aquele fogo. Toda hora você quer uma relação sexual, né? E quando, por exemplo, você começa a ter um relacionamento mais longo, o nosso cérebro se acostuma com aqueles neurotransmissores. Então ele quer um tipo de carinho diferente. A rotina sexual, o repertório sexual manda muito, né? Eu falo com as pacientes, eu falo Sim. assim, olha, você já sabe mais ou menos o dia que seu marido vai querer, né? Ou que a parceria vai querer, que a gente também tem que levar em É, consideração que eu e você também, nós trabalhamos, graças a Deus também, com relações, né, sim. homofetivas e pessoas que resolveram mudar o gênero, graças a Sim. Deus, tem maior carinho. Então, assim, a gente fala parceria hoje em dia, né? Então, É. durante essa questão, a gente tem que tentar estimular. Se o casamento é de muito tempo, e às vezes eu vejo que as mulheres têm assim, uma baixa autoestima, nossa, meu corpo não é o mesmo da gravidez, nossa, passei por uma depressão, tô Sim. tomando fluoxetina, não tá dando, né? E a gente sabe que, né, É. inibidores de serotonina dão O aquela anti, os antidepressivos, o ansiolítico, eles inibem sim, tá, gente, o desejo sexual. Mas aí muito. o que eu sempre falo é o seguinte, vai precisar-se de um esforço maior da mulher para Uhum, se envolver na relação. Mas é tudo questão de tempo, né? Às vezes a paciente chega, Patrícia, meu desejo está lá embaixo depois que eu comecei a tomar medicação, meu marido está reclamando, tá ruim, eu não estou conseguindo chegar ao orgasmo e tal. Eu falo assim, calma, calma que nós estamos tratando uma ansiedade, nós estamos tratando uma depressão, uhum. nós chegamos num ponto que só a psicoterapia não ia resolver, então nós precisamos entrar com a medicação. Gente, amo psiquiatra, tá? Quando eu vejo que eu não dou conta, eu também mando lá pro psiquiatra. Vamos tomar um Manda remedinho pro para me ajudar. psiquiatra. É, tá? Não E tenho aí a dificuldade gente nenhuma, trabalho muito com meus pacientes essa questão, que às vezes o cérebro está todo desorganizado, os neurotransmissores não estão funcionando. Então vem a medicação. Aí tá. Aí vem a medicação, o desejo sexual vai lá embaixo. Então assim, gente, calma.
nós estamos arrumando a caixinha, né? E aí é questão de tempo e a gente vai trabalhando o esforço. Olha, nós vamos precisar fazer um esforço maior. Então, nós vamos precisar de pensar mais em sexo, nós vamos ter que envolver mais com esse marido, nós vamos ter que explicar para esse marido. Gente, eu chamo os maridos no consultório, tá? Vou tratando Por isso que eu gosto dela, gente. Aí, de vez em quando, eu falo assim, Marcos, seu marido, você não quer conversar comigo? Não, vem cá, traz ele para conversar comigo. Explico para eles, né, que exige um pouco mais de esforço, que exige um pouco mais dele se aproximar dessa esposa. Porque essa esposa não é visual, ela não está lá sentindo tesão mais só de olhar para aquele marido. Então ele vai ter que chegar, vai ter que postar, vai ter que fazer um carinho diferente, vai ter que levar para fazer umas deixar bilhetinho. Sim, vai ter que fazer um agrado, porque a gente precisa desses incentivos também. E aí é questão de tempo, o desejo vai voltando, a paciente chega assim, ai, Patrícia, já está regularizando. Então, entendeu? É calma. E outra coisa, gente, a gente precisa ter muita paciência com os transtornos psicológicos, com a ansiedade, com a depressão. Não é de um dia para a noite que a gente desenvolve isso, e também não é de um dia para a noite que a gente vai tratar isso, né? É um processo. Com certeza. Né? A Nath, minha paciente, entrou aí, ela sabe, né, que é um processo, mas que a gente tem tido assim, resultados maravilhosos nesse processo. E é um processo contínuo, não é assim retinho, não, tá, gente? Vem altos e baixos, tem semana que a paciente está lá em cima. Depois vem a paciente despenca, que é embaixo. Mas depois e a gente tem a questão também da fisioterapia ajudando nessa questão. Por quê? Os exercícios de contração do assoalho pélvico, além de ajudar muito na questão da movimentação, de mexer um pouco com essa região, de vascularizar, de dar uma acordada nessa musculatura da vagina, ele ainda trabalha toda a questão do corpo, né? Porque na fisioterapia, tem gente que acha que fisioterapia do assoalho pélvico, gente, a gente só vai trabalhar a questão sexual ou vaginal. Não! A gente trabalha com todo o corpo do paciente, inclusive com relação à ansiedade. Então, a gente trabalha com a questão da ansiedade, a gente trabalha junto com a psicologia e junto, às vezes, com a psiquiatria. A gente trabalha muito a questão desses medicamentos para que a mulher consiga melhorar um pouquinho mais o desejo, a excitação ou até chegar ao orgasmo. A gente sabe que esses medicamentos podem inibir, sim, assim como outras coisas, como uma depressão muito forte, como uma laceração pós-parto, que às vezes a mulher fica com muito medo de uma relação sexual, lacerou a região da vagina, nossa, que medo, como é que eu vou retornar à minha relação sexual? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A fisioterapia, ela consegue entrar nesse meio. Eu falo que é a única área que a gente trata da saúde da mulher. A gente não trata de uma especialidade, trata da saúde da mulher como um todo, né? Então, quando a gente não consegue atingir essa questão através, por exemplo, junto com a psicologia, ginecologia, o psiquiatra, aí a gente vai lá para a auriculoacupuntura e consegue mudar um pouquinho esse pensamento, organizar um pouquinho mais esse cérebro, para até mesmo sentir prazer. Porque não dá para você sentir prazer ou sentir um desejo sexual com tudo, com as ideias todas, né? Né? Sim, não dá. Eu sempre falo o seguinte também. Já falei, o primeiro passo é paciência, né? E autoconhecimento do nosso corpo. Por isso que a gente fala assim, saúde da mulher. Então, peraí, essa mulher se conhece? Essa mulher já se masturbou? Essa mulher conhece o próprio corpo dela? Aí quando eu falo assim, você já se masturbou? Elas encolhem lá na cadeira, faz até pegar a luz mesmo. Morre. Né? Não precisa, às vezes, nem da gente de falar de masturbação feminina, porque às vezes eu trato, por exemplo, pacientes que às vezes chegam de abuso sexual, de um tanto de situações. Não, mas se você virar assim... Ainda, né? ainda tem essa parte, que é triste, mas que é uma realidade. E às vezes eu falo com a paciente assim, ó, isso aqui, ó, o clítoris, não é só aqui. Elas levam um susto, né? Porque o clítoris, ele não é só essa parte que tá aqui, ó. A gente tem aqui, ó, essa região vaginal toda,
Então, aqui são os grandes lábios, os pequenos lábios, o clítoris, a uretra, né? E o introito vaginal. Então, aqui sai o xixi, aqui a gente tem relação sexual, tem o bebê no parto vaginal, e aqui é o clítoris. O clítoris, ele é exclusivo para prazer. Sim. Mas o corpo inteiro da mulher é exclusivo para o prazer. Inteiro. Né? E o clítoris, ele não é só essa parte, ele passa aqui por trás. Então, ele passa, inclusive, pelo introito vaginal. Se a mulher se conhecer um pouquinho mais, se ela conseguir contrair essa musculatura do assoalho pélvico, se ela entender e conseguir estimular, ou até mesmo falar com o parceiro, ó, mexe aqui, faz desse jeito, coloca dessa maneira, pode melhorar o prazer. Porque a partir da maneira, da ideia de que você vai ter prazer, aí sim você também começa a melhorar o desejo. Porque como é que você vai para uma relação onde você tem dor? Onde você não sente prazer? Onde, por exemplo, o marido não colabora e no final do dia ele quer ter alguma relação sexual com você. Aí né? É por isso então... que eu chamo eles lá no consultório, né? Por isso eu chamo. Por isso que eu chamo. Então, como é que você está tratando essa esposa? Você ajuda-nos a fazer de casa? Você sabe o que está acontecendo na sua casa? Porque chegar à noite e querer ter uma relação é muito simples, né? Mas entender essa mulher, entender o que ela está passando, aí que é o desafio, né? E aí a Aline chegou numa questão muito importante, quando ela fala assim, mostra mesmo esse órgão aí da mulher se conhecer. E o maior órgão que a gente tem, gente, no nosso organismo é a pele. A pele é nosso maior órgão. Então, ela é cheia de sensores. A gente sente prazer. Então, tem gente que sente prazer na nuca, tem gente que sente no pé, tem gente que sente entre as coxas. Então, assim, se explore, né? E a mulher tem que entender que ela é responsável pelo seu prazer, né? O homem colabora? Sim, mas ela tem que ir preparada para essa relação, que ela tem que se envolver ali, tanto com a cabecinha boa, né? Tranquilinha, focada ali, para ela sentir aquele prazer. Então, ela tem que se preparar para sentir prazer. Não é só chegar lá na relação e dizer assim, não, esse marido tem que arrasar aqui. Não vai, gente, não vai. Porque se não tiver com a cabecinha boa, vai lá para a relação, fica pensando nas contas para pagar, naquela vasilha suja que tá lá no na feijão pia, que tem que cozinhar. no feijão que tem para cozinhar. E aí está o desafio também, né? A relação sexual com os filhos dentro de casa, porque agora no confinamento os filhos estão dentro de casa, então, né? Assim, alguns pais também, né, mais velhos estão dentro de casa. A questão da mulher não poder se libertar, não pode fazer barulho, não posso saber, ninguém pode saber que eu estou tendo relação sexual. Isso então porque a gente foi criada como algo que o sexo é feio, né? Então, gente, quando o sexo tem que ser feito lá no quarto, as pessoas não ouvirem, isso é questão de respeito e privacidade, não que é feio. Né? As pessoas acham que sexo é feio. Não tem que ser feito lá, é por respeito, porque o outro não tem que participar desse momento. Mas não é algo feio. Aí põe para as crianças assim, aquele drama, né? Aquele envolto. Aí já cresce aquela menininha lá, aquele menino, o sexo é feio. Por isso que faz, meu pai e minha mãe fazem lá no quarto uns barulhos estranhos. Né? E aí, quando o menino vai crescendo, ele fica curioso e fala com o pai e com a mãe, ele fica morrendo de vergonha. Né? Aí eu sempre falo assim, gente, conversa com os filhos, olha, seu pai, né, eu, seu pai, sua mãe, nós temos um momento que é nosso, então de vez em quando vocês vão ouvir uns barulhinhos aí meio diferente, né, mas é um momento nosso, um momento que a gente se descontrai junto e tal, e vocês também vão passar por isso quando vocês crescerem, vocês não estão na idade ainda não, mas vocês vão passar por isso. Então, é colocar escutar, gente, hashtag fica a dica. Né? Colocar leveza nessa conversa com as crianças. Não precisa ser pesado. Não precisa pôr para as crianças que é algo feio, porque não é. E aí é por isso que a gente está lá no consultório, cheio de mulheres com dificuldade de sentir desejo, por criação tolice desde o início. Fomos criadas achando que sexo é feio. Né? E aí, como isso hoje? Né?
Como muda, gente? Autoconhecimento. Buscar. E entender também a questão que é sua, né? O que eu percebo muito é que muitas mulheres estão fazendo propagandas negativas de si mesmas, né? É o tal do eu tô muito gorda, eu não vou, meu marido não vai gostar de mim. Depois que eu tive filho, o meu marido não gostou mais de mim. Ou então, não, eu tenho celulite aqui, não sei aonde na perna. Gente, comece a vestir uma lingerie legal, alguma coisa que você goste e que você se sinta bonita, né? Gente, muitas mulheres preocupadas com a questão da vulva, né? Homem não sabe o que é celulite, não, gente. Nem celulite, estria, eles não sabem diferenciar, não. É a gente que conta.